Ei pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a segunda parte de ligações covalentes, tá? O nosso objetivo aqui hoje, dentro dessa videoaula, é diferenciar substâncias moleculares e substâncias covalentes. Às vezes os alunos confundem, né? Porque acha quando a gente fala substâncias moleculares é a mesma coisa que substâncias covalentes, né? Então, assim, existe algumas peculiaridades que essas substâncias têm quando comparadas uma com as outras, tá? Então, vamos lá. O que primeiro a gente precisa saber é que tanto as substâncias moleculares quanto as covalentes, elas existem dentro dessas estruturas ligações covalentes, tá? Por que elas são tão diferentes, então? Se em cada estrutura, né, existe, ou seja, coexiste a ligação covalente. Bom, se a gente perceber, quando a gente fala de ligações de substâncias moleculares, em suma, a gente pode perceber o seguinte: são estruturas menores, são estruturas mais compactas e elas têm tamanho definidos. Quando a gente percebe, fica muito claro pra gente. Vamos colocar aqui. Isso fica muito claro pra gente quando a gente define se a gente pegar isso aqui, ó, eu consigo perceber estruturas menores, tá? Unidades menores, por isso são chamadas de moléculas. Quando eu falo de ligações covalentes, ou seja, substâncias covalentes, automaticamente eu estou falando de estruturas que são maiores, tá? Então, essas estruturas, elas são ligadas entre redes, então elas formam estruturas muito grandes. Por isso que a gente cita, né, como macromoléculas, correto? Sendo que é comum entre as duas substâncias, tanto as moleculares quanto as covalentes, a ligação covalente, correto? Então, vamos lá. Quando a gente pensa, então, vamos pegar aqui, estou passando os slides aqui, demora um pouquinho. Vamos lá. Vamos apagar aqui as marcações, vamos lá. Então, essas substâncias, elas formam aglomerados de tamanhos definidos. No caso, são as substâncias moleculares, né? Por isso são chamadas de moléculas. A gente está só recapitulando. Em fase condensada, essas moléculas, elas se ligam através de interações intermoleculares. Nós temos interações que são um pouco mais fracas, interações que são medianas e interações mais fortes. O conteúdo sobre interações intermoleculares a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas, em geral, as interações intermoleculares são mais fracas do que as ligações covalentes. Então, a exemplo de moléculas que a gente tem aí, nós podemos pegar aqui, vamos marcar aqui para que vocês possam perceber, ó. Nós temos ácido sulfúrico, nós temos a moléculazinha de CO2, vamos marcar aqui, essa marcação não tá legal, vamos voltar aqui, né, para essa marcação. Então, a gente tem, vamos lá, o ácido sulfúrico, nós temos CO2, nós temos ácido nítrico, nós temos o trióxido de enxofre, a molécula de glicose, tá? A moléculazinha de NO2 ou dióxido de nitrogênio e aí por diante, tá? Bom, aqui a gente tem uma moléculazinha orgânica, né? Que é um álcool. Então, gente, é o seguinte, nós devemos lembrar, então, falei em molécula, estou falando em estruturas definidas, né? São unidas, né, por interações. Essas ligações, elas são, a gente fala que elas se interagem, na verdade, através de interações intermoleculares, que quando comparadas com as ligações covalentes são mais fracas, tá? Bom, quando eu falo agora, vamos voltar aqui, quando a gente fala agora das substâncias covalentes, eu estou falando das macromoléculas, tá? Ou seja, os átomos são ligados em rede por ligações covalentes, tá? Então, isso aí vai dar origem a estruturas que são estruturas gigantescas, né? Olha para você ver, o emaranhado de átomos ligados entre si, tá? Aqui eu dei como exemplo para vocês uma estrutura
de um polímero, que é o poliéster, tá? Para que vocês possam perceber o tamanho dessa estrutura. Esse Nzinho que está aqui, ó, esse Nzinho aqui, que está aqui, vamos apagar, que a marcação não ficou legal. Esse Nzinho aqui que está aqui significa que essa estrutura continua, ela dá continuidade. Isso aqui é só uma partezinha da estrutura, tá? Então, falamos em substâncias covalentes, falamos em estrutura gigantesca, estamos nos referindo, então, às macromoléculas, tá ok? Bom, algumas curiosidades interessantes, né, quando comparada as duas substâncias, sejam as moleculares e as covalentes, com relação às propriedades físicas que a gente, né, vale a pena a gente lembrar. Vamos ver, então, com relação a que eu coloquei TF e TE, para que vocês possam lembrar aqui, ó, TF e TE. TF e TE, temperatura de fusão, e TE, temperatura de ebulição. Então, para as substâncias moleculares, que são as menores, né, são as moléculas, vamos pensar assim, elas têm baixa temperatura de fusão e baixa temperatura de ebulição. Na verdade, isso acontece porque elas são unidas, elas se interagem através de o quê? De ligações, de interações intermoleculares. Então, como essas interações intermoleculares são mais fracas do que as ligações covalentes, requer uma temperatura de fusão e de ebulição inferior quando comparada às das substâncias covalentes. Então, tanto as substâncias covalentes, tá? Elas vão ter altas temperaturas de fusão e temperatura de ebulição. Por quê? Porque para romper a estrutura, elas vão ter que romper, na verdade, o quê? Elas precisam de muita energia para romper as ligações covalentes, que são mais fracas quando comparadas às substâncias moleculares, que têm o quê? Interações, correto? Vamos lá, com relação ao estado físico. No caso das substâncias moleculares, elas são encontradas, tá? Vamos marcar aqui assim, ó. Elas são encontradas nos 3 estados físicos, tá? Isso aí, esses 3 estados físicos, vai depender muito da intensidade das interações intermoleculares de cada substância molecular, tá? Então, se você tem uma substância no estado sólido, automaticamente ela vai ter uma temperatura de fusão e temperatura de ebulição mais elevada, vai precisar de maior quantidade de energia para romper e automaticamente, né, como ela vai estar no estado sólido. No caso, se a substância estiver no estado líquido, as interações são mais fracas, né, então as molequinhas estão, vamos falar assim, as moléculazinhas estão mais afastadas e automaticamente requer menor quantidade de energia para esse rompimento, tá? E assim por diante. Estado gasoso, menor ainda, né? Vamos colocar assim, mais baixa vai ser essa temperatura de ebulição e de fusão. Bom, no caso das substâncias covalentes, elas são sólidas à temperatura ambiente, tá? Então, essas aqui, as substâncias moleculares, elas podem ser encontradas nos 3 estados físicos. Isso vai depender de quê? Do tipo de interação que cada uma estrutura vai apresentar, tá? Com relação à solubilidade, vamos lá ver então, olha, as substâncias moleculares são solúveis em solventes adequados, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, na dissolução, vão romper interações intermoleculares soluto-soluto, para formar interações intermoleculares soluto-solvente. São chamados de força de solvatação. Agora, as substâncias covalentes são insolúveis, tá? São insolúveis em todos os solventes. Por quê? Para solubilizar, vai requerer quebra da ligação covalente. Então, isso é muito difícil acontecer. Acontece, mas é mais difícil acontecer, tá? Então, com relação à condutividade elétrica, bom, em geral, substâncias que advêm de ligações covalentes, sejam elas moleculares ou covalentes, não são boas condutoras, são más condutoras, tá? Mas existe aí uma observação que a gente precisa fazer. Vamos ver que no caso da condutividade elétrica, tá? Para substâncias moleculares. São más condutoras, mas agora, se elas forem dissolvidas, tá? Elas sofrem ionização, ok? É o caso, vamos dar exemplo aí, do ácido sulfúrico.
né? O ácido sulfúrico, se a gente colocar em água, o ácido clorídrico, uma substância mais, né, é fácil da gente visualizar, que é o HCl. Se você põe em água, dá H+, Cl-. Então, esses íons em solução, isso faz falar que sofreu ionização. Esses íons em solução vão gerar condutividade elétrica. Então, aí a gente pode falar que quando as substâncias moleculares, né, elas estiverem dissolvidas, elas vão sofrer ionização. E, como tem íons em solução, automaticamente vão apresentar boa condutibilidade, tá? No caso das substâncias covalentes, elas são sólidas a temperatura ambiente, então, elas são más condutoras, tá? A gente já falou, são más condutoras de corrente elétrica, com a exceção da grafita, que a grafita é uma boa condutora de corrente elétrica. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Vamos apagar aqui e vamos passar os nossos slides. Bom, uma outra característica importante para que a gente possa acompanhar aí, dentro de ligações covalentes 2, que nosso módulo está propondo, é a questão da ressonância, tá? Bom, nem sempre é possível a gente descrever adequadamente uma estrutura eletrônica de uma determinada espécie apenas com uma simples estrutura de Lewis. Às vezes vai ter que ocorrer algumas modificações. Olha para vocês verem, eu coloquei aqui como exemplo a moléculazinha não é uma molécula, é um íon, né? Do íon nitrato, tá? Então, olha para você ver. Se a gente ver aqui, essa aqui, ó, que a gente tá dando, ó, N, só um minutinho, vamos voltar, isso. Vou marcar aqui, o NO3-. Como começar a fazer a estrutura eletrônica desse íon, né? Dessa molécula iônica, vamos pensar assim. Então, olha aqui, gente. Primeiro, o nitrogênio é da família 5A, então ele contribui com 5 elétrons, tá? O oxigênio é da família o quê? 6A. 6 vezes 3, 18, não é isso? Aí você vai somar 18, né? Aqui, com mais 5 elétrons, porque ele advém da família 5A. E olha essa cargazinha aqui. Essa cargazinha aqui é mais um elétron. Então, nós temos um total aqui de 24 elétrons, correto? Bom, então vamos lá. Vamos espalhar esses elétrons aqui ao redor dessa estrutura. Quem vai ser o elemento central? Estão lembrados da nossa aula anterior, que eu fiz um videozinho para vocês? Para que vocês possam entender como a gente faz a estrutura eletrônica de uma determinada substância. Então, vamos lá, o nitrogênio, porque é aquele elemento que tem condição de fazer maior número de ligações. Ou eu poderia pensar também, é o que menos se repete. Então, ele vai ser o elemento central, tá? Então, vamos lá, ó, colocamos os 3 átomos. A gente começa, os elétrons são distribuídos aos pares ao redor do elemento central e o seu ligante, ó. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Cadê o outro? Nós colocamos aqui, ó, o outro par veio aqui, 24 elétrons. Por quê? Porque numa ligação, numa estrutura, todo mundo tem que sair estabilizado. Essa estrutura só foi possível devido a esse ganho desse 1 elétron. Senão, nós teríamos 23 elétrons, né? Seria um número ímpar, e isso não existe. Então, se nós pegarmos aqui, vamos contar aqui, olha, 2, 4, 6, 8, está estabilizado esse oxigênio. Esse aqui também, ó, 2, 4, 6, 8, estabilizado. Aqui, 2, 4, 6, 8, esse também. E o nitrogênio também, 2, 4, 6, 8. Caso nós tivéssemos colocado essa estrutura aqui, ó, esse compartilhamento de elétrons aqui, com pares de elétrons isolados aqui, eu não teria 8 elétrons no nitrogênio. Então, a gente fez uma ligação dupla, correto? Então, por isso, através dessa ligação dupla, eu consegui estabilizar o nitrogênio, ó. 2, 4, 6, 8. Então, ele está estável. Essa estrutura fica entre parênteses, tá? Por quê? Porque para indicar que ela só foi possível, tá? Ela só foi possível aqui devido ao ganho desse elétronzinho, tá? Então, um aluno A pode ter feito essa estrutura. Um aluno B pode ter feito essa aqui. Um aluno C pode ter feito essa aqui. O que a gente está percebendo de diferente nessas 3 estruturas? O que a gente consegue perceber é a alternância
ressonância da ligação do tipo π que se forma. Então, o que eu posso falar com vocês é o seguinte: a ressonância, a gente pode entender como a deslocalização constante e permanente dos elétrons que formam a ligação do tipo π. Tá? Ó, ligação sigma, sigma, um é sigma e outro é π. Quem formou aqui, quem veio, né, para dar essa estabilidade de hidrogênio, forma-se então a ligação π. Então, essa estrutura é uma estrutura de ressonância do NO3. Qualquer uma aqui que a gente representar está certa para esse I, tá? Essa seta aqui, que a gente chama de seta de duas cabeças, né? Vamos voltar. Essa seta aqui, que a gente está visualizando aqui, ó, seta de duas cabeças, ela está me mostrando que essas estruturas são equivalentes, ou seja, tanto faz escrever essa primeira, essa segunda ou essa terceira, em que eu estou representando o íon nitrato, correto? Bom, então por isso a gente fala que o nitrato, tá? Ele é um híbrido de ressonância, tá, gente? Isso é importante a gente lembrar, porque e eu gosto muito que o aluno deixe esses elétrons deslocalizados, até porque quando você for ver mais lá na frente um pouquinho de reações orgânicas, isso faz uma diferença nos mecanismos de reação esses elétrons aí deslocalizados, tá bom? Bom, vamos para um outro tópico aqui, que também é importante a gente relembrar. Então, só voltando aqui, ó, todas as ligações do íon nitrato, elas são idênticas, tá? Elas possuem o mesmo comprimento. Esses elétrons, como a gente já falou, eles estão deslocalizados e eles são distribuídos por vários pares de átomos, ou seja, existe essa deslocalização constante, eles ficam rodando ali na estrutura, tá? Bom, quando a gente fala aqui da alotropia, tá? A alotropia nada mais é do que quando a gente tem um determinado elemento químico que ele pode formar, né, duas ou mais substâncias completamente diferentes. Então, nós temos um determinado elemento químico e ele vai dar origem a duas ou mais substâncias diferentes. Existe uma classificação. A alotropia, ela pode ser a gente pode estudá-la de duas maneiras. Existe a alotropia por atomicidade e existe a alotropia estrutural, ou seja, a alotropia de acordo com o arranjo cristalino. Ou seja, quando eu falo da alotropia por atomicidade, eu estou falando, vamos apagar aqui, quando eu falo de alotropia por atomicidade, eu estou falando automaticamente num tipo de composto que vai se diferenciar pela quantidade de átomos na sua estrutura, tá? E quando a gente fala de alotropia estrutural, correto? Ou por arranjo cristalino, o que vai diferenciar é a maneira com que esses átomos estão organizados, tá? Então, para isso, é interessante que a gente veja alguns exemplos aqui, porque aí vai nos ajudar a melhorar, né, essa parte desse conceito aí. Vamos apagar aqui. Vamos ver então aqui, ó. Quando eu falo de alotropia por atomicidade, a gente tem um exemplo clássico aqui, que é o oxigênio. A molécula de O2 é formada por dois átomos de oxigênio, uma substância simples, né? O ozônio também é formado pelo mesmo oxigênio, só que o que difere entre eles, que a gente pode perceber aí, gente? Olha, o que vai diferenciar entre eles é a quantidade de... Deixa eu apagar aqui, porque não tá legal, né? Vamos ver aqui. O que está diferenciando entre eles aqui é a quantidade de... Vamos ver aqui. É a quantidade de átomos. No oxigênio, eu tenho apenas dois átomos. A junção de dois átomos de oxigênio vai resultar o quê? Na molécula de oxigênio. E a junção de três átomos de oxigênio vai resultar o quê? Na molécula de ozônio. Então, eu tenho o mesmo elemento formando compostos completamente diferentes, né? Nós temos o oxigênio, vital aqui para a vida, e temos o ozônio, né? Importante quando a gente estuda um pouquinho sobre química da atmosfera, né? Então, vamos lá.
Quando a gente fala de alotropia estrutural ou de rede cristalina, nós podemos pegar como exemplo aqui a alotropia do carbono. E esses elementos, quando eles sofrem alotropia, as suas variações a gente pode chamar de alótropos, né? Então, quais são os alótropos do carbono? Nós temos a grafite, né? Nós temos a grafite, nós temos o diamante, nós temos o fulereno, também conhecido como futeboleno, nós temos aqui os nanotubos, tá? Que são extremamente utilizados, tá? Os nanotubos são extremamente utilizados como alótropos do carbono. Então, vamos lá. O que a gente pode perceber aqui com relação à grafite? A grafite, aquela grafite que a gente escreve, né? Que dá origem lá à pontinha do lápis e tudo. Então, se a gente pega aqui, se a gente conseguir perceber aqui, elas estão rearranjadas, né? Dentro de um arranjo espacial. E a trigonometria dela, a geometria, seria trigonal plana. A gente consegue perceber isso aqui, uma geometria trigonal plana. Geometria é um assunto que a gente vê um pouquinho mais lá adiante, tá? E eles são formados através de anéis planares hexagonais. Não sei se vocês conseguem observar aqui, ó, né? São formados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São formados hexágonos, tá? Eles vão interagindo, interligando, né? Cada átomozinho vão se interligando aqui de maneira diferente. O mesmo elemento carbono dá origem ao diamante, aquela pedra preciosa, tá? Você vê que são substâncias completamente, com valores completamente diferenciados, né? Então, esse diamante aqui, ele vai dar uma origem a um arranjo tetraédrico. Se a gente perceber aqui, vamos grifar aqui, para que vocês possam visualizar, né? Esse arranjo tetraédrico aqui, ó, numa dimensão melhor. Vamos pegar aqui, vamos voltar, tá? Vamos grifar aqui, para que vocês possam perceber. Aqui eu tenho, olha para você ver, eu tenho um arranjo tetraédrico, olha lá, 1, 2, 3, 4 átomos, tá? Então, aqui são os arranjos hexagonais, aqui são arranjos tetraédricos. E no caso do fulereno ou futeboleno, a gente tem, na verdade, uma estrutura parecida com uma bola, tá? Então, são mais de 60 átomos de carbono, por isso que se fala de atomicidade 60, né? Que se diferenciam, tá? Então, esse exemplo aqui também seria um exemplo que a gente chama de alotropia estrutural ou de arranjo cristalino, tá? No caso dos nanotubos também, você tem aí uma série de átomos que vão se ligando e vão dando as estruturas, né? O nanotubo é extremamente utilizado hoje dentro da indústria, né, da construção civil, dentro de aparelhos que são usados com técnicas minuciosas para cirurgias. Então, você tem uma ampla aplicabilidade desse nanotubo, né, na questão de telecomunicações e tudo mais. Correto, gente? Então, esses casos aí são os que a gente mais vê caindo. Tem mais dois aí, que é do enxofre e do fósforo. A gente vai ver aqui agora. Vamos apagar aqui e vamos dar sequência. Olha para você ver. Nós temos aí o fósforo branco e o fósforo vermelho, tá? O fósforo branco, se a gente perceber aqui, olha para você ver, a formação dele, deixa eu voltar. O fósforo branco, a formação dele se dá através de um arranjo tetraédrico. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é por estrutura. E no caso do fósforo vermelho, tá? Seria um polímero. São estruturas tetraédricas que vão se interligando, ou seja, elas vão se ligando de maneira a formar um polímero. Então, seria uma macromolécula, tá? Bom, esse fósforo branco é extremamente reativo. Ele consegue reagir, né? Ele reage até mesmo com o oxigênio do ar. Por isso, ele é guardado dentro da água. Não sei se vocês conseguem perceber aqui por essa imagem. E no caso do fósforo vermelho, tá? Ele não é tão reativo. Ele tem essa cor mesmo, vermelha, através de uma composição diferenciada. Aí a gente tem origem ao fósforo que a gente usa na cozinha mesmo, tá? Então, vamos lá. Nós temos uma outra estrutura aqui,
que é uma variedade, né, um alótropo importante, que é o enxofre, que é o enxofre rômbico, tá? E o enxofre monoclínico, tá? Essas substâncias, né, tanto o enxofre rômbico quanto o monoclínico, elas vão se diferenciar pelo arranjo cristalino das suas moléculas, tá? Esse enxofre aqui, rômbico, é chamado também de enxofre alfa, ou pode ser chamado esse enxofre aqui monoclínico de enxofre beta também. São duas unidades também bem requisitadas dentro das questões que envolvem a alotropia. São elas, então, oxigênio, carbono, fósforo e o enxofre. Vale a pena a gente estar atento aí com relação a esses quatro alótropos, vamos falar assim. Então, esse conteúdo, ele foi mais rapidinho, vocês conseguem perceber, né? Então, a gente termina por aqui. Daqui a pouco a gente já vai estar postando aí para vocês exercícios de ligações covalentes 2. E eu espero realmente que vocês estejam cada dia mais enganjados dentro dessa nova proposta, né, de estudo online. Tá certo? Um abraço e bons estudos!